Boa noite. Acomodem-se e deixem a vossa mente viajar. Visualizem o céu noturno, aquela matéria escura, infinita e serena, salpicada pelos diamantes das estrelas distantes. Parece eterno e imutável. Mas e se eu disser que essa serenidade visível é apenas uma miragem? Que, neste exato segundo, o próprio tecido do espaço-tempo está a ser esticado, acelerando de uma forma que contradiz tudo o que pensávamos ser uma lei fundamental da natureza? Os cientistas que dedicaram a vida a estudar o cosmos encontram-se hoje num estado próximo do pânico. Os dados, captados pelos telescópios mais poderosos, apontam para o impensável. O universo está a acelerar de forma descontrolada. Nesta palestra, vamos mergulhar juntos neste grande mistério. Não teremos pressa. Com calma, passo a passo, vamos entender como chegamos a esta descoberta chocante e o que ela pode significar para a nossa compreensão da realidade. Preparem-se para descobrir por que as maiores mentes do planeta acreditam que estamos à beira de uma nova física. Para compreendermos a dimensão da crise cosmológica atual, precisamos de recuar até ao início do século XX. Naquela época, a maioria dos cientistas, incluindo o próprio Albert Einstein, acreditava que o universo era estático. Ele sempre foi, e sempre seria, tal como o víamos. Einstein estava tão convicto disso que, quando a sua própria teoria geral da relatividade previu um universo instável, em colapso ou em expansão, ele introduziu nas suas equações a chamada constante cosmológica. Era, no fundo, um artifício matemático, uma força antigravitacional artificial que impedia o colapso da sua modelagem do universo. Contudo, em 1929, o astrônomo Edwin Hubble, ao observar galáxias distantes, fez uma descoberta que mudou tudo. Ele notou que praticamente todas as galáxias se estavam a afastar de nós, e quanto mais longe a galáxia, mais rapidamente ela se movia. Isto era a prova irrefutável de que o universo estava em expansão. Einstein, mais tarde, chamaria a introdução da constante cosmológica o seu maior erro, e durante muitas décadas, o mundo habituou-se à ideia de um universo em expansão, nascido do Big Bang. Era lógico supor que esta expansão deveria estar a desacelerar. Afinal, a gravidade, a força de atração de toda a matéria no universo, deveria funcionar como um travão gigantesco, parando gradualmente esse impulso inicial. Foi precisamente esta hipótese que os astrônomos se propuseram a testar no final do século XX. Eles esperavam medir o quão rapidamente o universo estava a abrandar. Mas o que eles descobriram mergulhou o mundo científico num choque profundo. Tudo mudou em 1998. Dois grupos independentes de astrofísicos, um liderado por Saul Perlmutter e o outro por Brian Schmidt e Adam Riess, estavam trabalhando no mesmo objetivo. O objetivo deles era medir a taxa de desaceleração da expansão do universo. Para isso, eles necessitavam de faróis cósmicos confiáveis, objetos com um brilho intrínseco conhecido que permitisse medir a distância com exatidão. Esses faróis eram as supernovas do tipo Ia. Elas representam um tipo especial de explosão estelar que ocorre sempre com a mesma potência e, consequentemente, com o mesmo pico de luminosidade. Imagine uma série de lâmpadas de 100 watts, idênticas, espalhadas por um campo vasto. Ao notar o quão fraca cada uma delas parece, você pode calcular com precisão a distância até o objeto. As supernovas, tipo Ia, são as nossas lâmpadas cósmicas. Ao observá-las em galáxias muito distantes, os cientistas conseguiam medir simultaneamente a distância até a galáxia e sua velocidade de afastamento de nós, usando o desvio para o vermelho. Ao comparar esses dados para diferentes supernovas, eles esperavam construir um mapa exato da história da expansão cósmica. A lógica era simples. Se a expansão estivesse de facto a abrandar, as supernovas distantes, cuja luz levou milhares de milhões de anos a chegar até nós,
deveriam ter se afastado mais rapidamente no passado do que o previsto pela lei linear de Hubble. Os cientistas estavam certos do resultado. Eles estavam apenas a refinar os números. Mas os dados que obtiveram eram absurdos. Não só não indicavam desaceleração, como apontavam para o oposto direto. As supernovas distantes estavam mais fracas do que deveriam estar. Isto só podia significar uma coisa: elas estavam mais longe do que o previsto. O que, por sua vez, implicava que, no tempo em que a luz viajou até nós, o universo se expandiu não mais devagar, mas sim mais depressa. A expansão do universo está a acelerar. Esta descoberta era tão contra-intuitiva e revolucionária que as duas equipas de cientistas passaram meses a rever e a verificar os seus dados. Procuraram erros nos cálculos, na calibração dos instrumentos e até na própria metodologia. Será que as supernovas do passado eram diferentes? Ou será que a poeira cósmica distorce a luz delas mais do que pensávamos? Cada erro possível foi analisado e descartado. O resultado permaneceu inabalável. O universo não estava apenas a expandir-se, estava a fazê-lo cada vez mais rápido. Era como se atirássemos uma bola para o ar e, em vez de abrandar e cair, ela disparasse subitamente para o céu com velocidade crescente. Isto violava todas as nossas noções intuitivas sobre a gravidade. A gravidade deveria atrair, não repelir. Para explicar este fenômeno, foi preciso introduzir uma nova e misteriosa entidade, a que chamaram energia escura. Este termo não explica o que ela é, apenas dá um nome à nossa ignorância. Sabemos o que ela faz. Força o espaço a expandir-se com aceleração, mas não fazemos a menor ideia do que ela é. Esta substância, seja ela o que for, deve ter a propriedade da antigravidade, ou seja, uma pressão negativa. De acordo com os cálculos, esta misteriosa energia escura representa cerca de 68% de toda a massa-energia do universo. Outros 27% são compostos pela não menos enigmática matéria escura, e apenas uns míseros 5% são tudo o que vemos e do que somos feitos: estrelas, planetas, gás, poeira e nós próprios. Por esta descoberta, que virou a cosmologia de cabeça para baixo, Perlmutter, Schmidt e Riess receberam o Prêmio Nobel da Física em 2011. Eles abriram-nos os olhos para o facto de que vivemos num universo que é 95% composto por algo sobre o qual não sabemos rigorosamente nada. Afinal, o que é a energia escura? A hipótese principal, e a mais simples do ponto de vista matemático, sugere que a energia escura é uma propriedade intrínseca do próprio vácuo, do espaço vazio. Esta é a chamada energia do vácuo. Segundo a teoria quântica de campos, o espaço vazio não está realmente vazio. Ele efervesce com pares de partículas e antipartículas virtuais que nascem e desaparecem constantemente. Essas flutuações quânticas deveriam conferir ao vácuo uma certa densidade de energia. O mais fascinante é que, se essa energia do vácuo existir, ela se comportaria exatamente como a energia escura. Geraria uma pressão negativa constante que repele e afasta o espaço. Esta ideia encaixa-se perfeitamente na teoria da relatividade geral de Einstein. Lembram-se do seu maior erro, a constante cosmológica, que ele introduziu para estabilizar o universo? Matematicamente, descobriu-se que ela é equivalente à energia do vácuo. Isso significa que Einstein pode ter estado certo, mas por razões completamente diferentes. Talvez a constante cosmológica não seja um erro, mas sim uma visão genial. No entanto, essa teoria, que parece tão elegante, tem um problema gigantesco. É tão grande que foi apelidado de a pior previsão da história da física, ou a problemática da constante cosmológica. O facto é que quando os físicos teóricos tentam calcular a densidade de energia que o vácuo deveria ter com base na teoria quântica, eles chegam a um número que é simplesmente chocante. É 120 ordens de magnitude.
ou seja, um seguido de 120 zeros, maior do que a densidade de energia escura que realmente observamos no cosmos. Esta é a maior discrepância entre a teoria e a experimentação em toda a história da ciência. Imagine que prevê a altura de uma pessoa em 1,70 m e ela acaba por crescer até ao tamanho do universo observável. A divergência é mais ou menos essa. Isso indica que nos falta algo fundamental na nossa compreensão, seja da gravidade, seja da mecânica quântica, ou de ambas ao mesmo tempo. Essa discrepância colossal entre teoria e observação forçou os cientistas a procurar explicações alternativas para a energia escura. Uma das alternativas mais populares é a ideia da quintessência, diferentemente da constante cosmológica, que, como o nome sugere, é um valor fixo onde a densidade de energia do vácuo não se altera com o tempo. A quintessência sugere que a energia escura é um campo dinâmico que permeia todo o espaço-tempo. Esse campo pode mudar e evoluir ao longo do tempo. O nome quintessência é uma referência aos antigos filósofos gregos. Eles acreditavam que, além dos 4 elementos terrestres, terra, água, ar e fogo, existia um quinto elemento celestial, o éter, do qual estrelas e planetas eram feitos. A quintessência moderna é um campo escalar hipotético, semelhante ao campo de Higgs, responsável por dar massa às partículas. A densidade de energia e a pressão desse campo podem variar à medida que o universo se expande. Isso oferece muito mais flexibilidade do que uma constante cosmológica estática. Por exemplo, no universo primordial, esse campo pode ter se comportado de maneira diferente da que observamos hoje. É possível que sua influência só tenha se tornado dominante nos últimos bilhões de anos, o que teria causado a aceleração observada. As teorias da quintessência buscam explicar por que a densidade da energia escura tem o valor que tem hoje, resolvendo o chamado problema da coincidência. Porque a densidade de energia escura e a densidade da matéria, tanto comum quanto escura, são de magnitude semelhante justamente na época em que estamos vivos. Se a energia escura fosse constante, sua contribuição teria sido insignificante no passado e dominaria completamente o futuro. O nosso tempo, nesse cenário, parece especial. Modelos baseados na quintessência podem tornar nossa era menos singular. Contudo, esta ideia também apresenta desvantagens. Primeiro, exige a introdução de uma nova entidade, um novo campo, que nunca foi observado. Segundo, existem inúmeros modelos de quintessência, e nenhum deles possui, até o momento, confirmação experimental. É, por enquanto, apenas uma construção teórica, bela, mas especulativa. É possível distinguir entre a constante cosmológica e a quintessência, medindo com extrema precisão a história da expansão do universo. Se for descoberto que a densidade da energia escura não permaneceu constante, isso será uma forte evidência em favor da natureza dinâmica dessa energia. E se o problema não for uma nova energia misteriosa? E se, na verdade, simplesmente estivermos a interpretar mal a própria gravidade? Esta ideia é a base de toda uma classe de teorias conhecida como gravidade modificada. O ponto central é que a teoria da relatividade geral de Einstein, que descreve brilhantemente a gravidade dentro do nosso sistema solar e na maioria dos cenários astrofísicos, pode estar incompleta. Talvez em escalas cosmológicas, a distâncias de milhares de milhões de anos-luz, a gravidade se comporte de forma diferente do que esperamos. Nestas vastas distâncias, talvez a gravidade não seja apenas uma força de atração, mas sim de repulsão. Ou talvez ela simplesmente não se enfraqueça da maneira que Einstein previu. Sendo assim, a expansão acelerada do universo que observamos não seria o resultado de alguma energia escura, mas sim a manifestação da verdadeira natureza da própria gravidade. Esta abordagem é bastante apelativa, pois não exige a introdução de novas entidades, que constituiriam 95% do universo. Em vez disso, propõe-se alterar a própria lei fundamental.
Há inúmeras maneiras de modificar a teoria de Einstein. Por exemplo, as teorias de gravidade e FR substituem um dos termos das equações de Einstein por uma função mais complexa. Outras teorias, como a teoria das branas, sugerem que o nosso universo tridimensional é apenas parte de um espaço multidimensional. Nelas, a gravidade pode vazar para essas dimensões extras, o que causa o seu enfraquecimento em grandes distâncias. Matematicamente, estas teorias são extremamente complexas. O seu grande desafio é que devem não só explicar a expansão acelerada, mas também reproduzir com precisão todos os sucessos da teoria de Einstein em escalas menores. Tem de passar nos testes do sistema solar, descrever corretamente as ondas gravitacionais resultantes da fusão de buracos negros e estrelas de neutrões, e prever as lentes gravitacionais. Conciliar tudo isto numa única teoria elegante ainda não foi possível. Muitos modelos de gravidade modificada já foram refutados por observações, ou são demasiado complexos para serem testados. No entanto, esta linha de investigação permanece muito ativa. Afinal, se verificar que Einstein não tinha toda a razão, será uma revolução científica comparável àquela que ele próprio desencadeou ao corrigir as leis de Newton. O enigma da expansão acelerada do universo já parecia um desafio sério o suficiente para os cientistas. Mas nos últimos anos, a situação se tornou ainda mais confusa e preocupante. Uma nova crise eclodiu na cosmologia, batizada de tensão de Hubble, ou discrepância da constante de Hubble. A constante de Hubble, designada por H0 ou H0, é uma grandeza fundamental que descreve a velocidade atual com que o universo está se expandindo. Ela nos indica quantos quilômetros por segundo a distância até um objeto aumenta a cada megaparsec, o que equivale a cerca de 3,26 milhões de anos-luz de distância. Medir esse valor com alta precisão é uma das tarefas centrais da cosmologia moderna. Ao conhecê-lo, podemos determinar a idade, o tamanho e o destino final do universo. O problema é que os dois métodos principais e mais confiáveis para medir a constante de Hubble estão gerando resultados diferentes e estatisticamente incompatíveis. Não se trata apenas de uma pequena margem de erro, mas sim de uma discrepância fundamental que não pode ser explicada por nenhuma falha ou erro conhecido. O primeiro método pode ser chamado de local ou próximo. Ele se baseia na construção da chamada escada de distâncias cósmicas. Os astrônomos medem as distâncias para estrelas próximas, usam essas estrelas para calibrar as distâncias de objetos mais longínquos em outras galáxias, e assim por diante, passo a passo, chegando a galáxias muito distantes, onde explodem as famosas supernovas do tipo Ia. Este método, aprimorado ao longo de décadas de trabalho com o telescópio Hubble, fornece um valor para a constante de Hubble de aproximadamente 73 km por segundo por megaparsec. O segundo método é o global, ou inicial. Ele se baseia no estudo da radiação cósmica de fundo, a luz remanescente do Big Bang, que permeia todo o universo. O telescópio espacial Planck mediu com uma precisão incrível as minúsculas flutuações de temperatura nesta radiação. Essas flutuações carregam informações sobre os parâmetros do universo primordial. Usando o modelo cosmológico padrão, conhecido como lambda-CDM, os cientistas podem calcular qual deveria ser a velocidade de expansão do universo hoje, de modo que aquelas condições iniciais resultassem no padrão de radiação de fundo que observamos. E este método fornece um valor de cerca de 67 km por segundo por megaparsec. À primeira vista, a diferença entre 73 e 67 pode parecer irrelevante, mas, dada a precisão das medições modernas, essa diferença é gigantesca. A probabilidade de que isso seja apenas uma coincidência aleatória é inferior a 1 em 1 milhão. Isso significa que,
ou um dos métodos de medição contém um erro fundamental ainda não detectado, ou, o que é muito mais empolgante, o modelo cosmológico padrão, no qual se baseiam os cálculos da radiação cósmica de fundo, está incorreto. O modelo lambda CDM, que inclui a matéria escura fria, CDM, e a constante cosmológica, lambda, ou haja lambda, como energia escura, tem sido extremamente bem-sucedido na descrição do universo nas últimas 2 décadas. Mas a tensão de Hubble é a primeira rachadura séria em seus alicerces. Vamos entender o que isso significa. O método local mede a taxa de expansão, o aqui e agora, no universo moderno. O método do universo primitivo, baseado na radiação cósmica de fundo, prevê qual deveria ser essa taxa hoje, com base no estado do universo 380 mil anos após o Big Bang. O facto de essa previsão não coincidir com a medição direta sugere que está faltando algo em nosso modelo. Talvez a história da expansão do universo seja mais complexa do que imaginávamos. Pode ser que alguma física adicional estivesse em ação no universo primordial, alterando a taxa de expansão, e esse efeito não esteja contabilizado no modelo padrão. Esta discrepância está forçando os cientistas a reexaminarem os fundamentos da nossa compreensão do cosmos. Isto não é apenas um ajuste fino de números, é um potencial prenúncio de uma nova revolução na física. Ou estamos errados nas nossas medições, ou há um buraco na nossa teoria do universo, e esse buraco é do tamanho do próprio universo. Como é possível resolver essa excruciante tensão de Hubble? Os cientistas exploram várias abordagens. A primeira, e mais óbvia, é procurar por erros sistemáticos nas medições. Os astrônomos que utilizam o método local estão reexaminando repetidamente sua escada cósmica de distâncias. Será que nossa compreensão das cefeidas, estrelas variáveis pulsantes, que servem como o primeiro degrau dessa escada, está incompleta? Talvez as propriedades delas dependam do ambiente, da composição química da galáxia em que se encontram. Ou talvez as supernovas do tipo 1A não sejam velas padrão tão confiáveis quanto pensávamos. É possível que o brilho delas evolua com o tempo, ou dependa do tipo de galáxia onde explodem. Por outro lado, a equipe que trabalha com os dados do telescópio Planck também está analisando seus resultados minuciosamente. Talvez existam efeitos sutis, ligados à forma como a radiação cósmica de fundo interagiu com o gás e a poeira em nossa própria galáxia, que não foram totalmente contabilizados. No entanto, apesar dos esforços verdadeiramente titânicos, nenhuma fonte convincente de erro foi encontrada em nenhum dos métodos. Ambas as equipes continuam confiantes em seus resultados. Isso nos leva à segunda possibilidade, bem mais radical, a de que o modelo cosmológico padrão, o lambda CDM, precisa de modificações. A ideia mais popular nessa linha é a introdução da chamada energia escura inicial. Essa forma hipotética de energia teria estado presente no universo jovem, nos primeiros milhares de anos após o Big Bang. Ela agiria como um impulso adicional, aumentando temporariamente a taxa de expansão. Em seguida, essa energia escura inicial teria decaído rapidamente, sem deixar rastros, exceto pela taxa de expansão alterada. Essa mudança na história inicial do cosmos poderia harmonizar as previsões baseadas na radiação cósmica de fundo com as medições locais. É uma solução elegante, mas que novamente exige a introdução de uma nova entidade que nunca foi observada. Isso se assemelha a tentar consertar um relógio, adicionando novas engrenagens desconhecidas, na esperança de que ele volte a funcionar corretamente. Outras ideias incluem formas exóticas de matéria escura que poderiam interagir com a radiação, ou até mesmo a possibilidade de que constantes fundamentais, como a constante gravitacional, tenham mudado ao longo do tempo. Todas essas teorias são, por enquanto, especulativas, mas o simples fato de estarem sendo propostas mostra a seriedade com que a comunidade científica trata este enigma. Nesta história já bastante intrincada,
um novo ator entrou em cena, carregando enormes expectativas. O telescópio espacial James Webb. Lançado no final de 2021, o Webb é o mais poderoso telescópio infravermelho já construído. Seu espelho gigantesco e seus instrumentos hipersensíveis permitem-lhe observar os recantos mais distantes do cosmos e, consequentemente, as eras mais remotas da existência do universo. Uma das missões cruciais do Webb era justamente verificar e refinar as medições da constante de Hubble. Ele é capaz de observar cefeidas e supernovas a distâncias muito maiores e com mais clareza do que o Hubble. Esperava-se que isso ajudasse a identificar um erro no método local, ou, pelo contrário, a confirmá-lo com ainda mais confiança. Os primeiros resultados, publicados em 2023, foram um balde de água fria para muitos. O Webb não apenas falhou em encontrar erros nas medições do Hubble, como confirmou os dados com alta precisão. Isso sugere que o valor local da constante de Hubble está, muito provavelmente, correto. A discrepância em relação aos dados da sonda Planck não desapareceu. Ao contrário, tornou-se ainda mais real e crítica. Mas o James Webb trouxe outras notícias, ainda mais surpreendentes e preocupantes. Ao olhar para a época que chamamos de aurora cósmica, os primeiros 200 a 300 milhões de anos após o Big Bang, ele descobriu algo que não deveria estar lá. Ele observou galáxias que eram surpreendentemente grandes, luminosas e bem formadas para a sua tenra idade. De acordo com o modelo cosmológico padrão, as galáxias deveriam ter se formado lentamente, a partir de pequenos aglomerados de gás e matéria escura, fundindo-se gradualmente em estruturas maiores. No entanto, o Webb viu galáxias que parecem quase tão maduras quanto a nossa Via Láctea, numa altura em que o universo tinha apenas cerca de 300 a 400 milhões de anos de idade. É como encontrar um recém-nascido que já sabe ler e escrever. Estas galáxias impossíveis colocam em xeque a nossa compreensão sobre a formação estelar e galáctica. Elas sugerem que, ou as estrelas se formaram no universo primitivo de forma muito mais eficiente do que pensávamos, ou que todo o nosso modelo hierárquico de crescimento estrutural está incorreto. Esta descoberta, embora não esteja diretamente ligada à energia escura, mina ainda mais a confiança no modelo cosmológico padrão, o Lambda-CDM. Parece que não apenas o fim, mas também o início da história do nosso universo esconde alguns segredos fundamentais. Temos, portanto, dois mistérios colossais. O primeiro é a natureza da energia escura, a força que impulsiona a expansão acelerada do universo. O segundo é a chamada tensão de Hubble, que sugere que o nosso modelo atual de expansão cósmica pode estar incorreto. Essas incertezas forçam os físicos a considerar os cenários mais exóticos e até aterrorizantes para o futuro do nosso cosmos. Se a energia escura for, de fato, uma constante cosmológica, a aceleração continuará para sempre, mas em um ritmo constante. Neste cenário, o que nos espera é a chamada morte térmica, ou grande congelamento. As galáxias continuarão a se afastar umas das outras cada vez mais rápido. Em cerca de 100 bilhões de anos, todas as galáxias, exceto aquelas ligadas gravitacionalmente ao nosso grupo local, desaparecerão para além do horizonte cosmológico. O céu noturno para nossos descendentes distantes será vazio e escuro. Mais tarde, as estrelas na nossa própria galáxia isolada se extinguirão. O gás para formar novas estrelas se esgotará. O universo se transformará em um lugar frio, escuro e vazio, preenchido apenas por restos estelares frios, buracos negros e partículas elementares que se afastam infinitamente. Esta é uma perspectiva sombria, mas a mais provável, de acordo com os dados atuais. No entanto, se a energia escura for algo mais dinâmico, como a quintessência, outras opções se tornam possíveis. Por exemplo, o campo da quintessência pode enfraquecer e até mesmo mudar o seu sinal, transformando-se de uma força repulsiva
em uma força atrativa. Neste caso, a expansão acelerada será substituída pela desaceleração e, finalmente, pela contração. O universo começaria a colapsar de volta a uma singularidade, levando ao grande colapso ou grande compressão, o cenário inverso do Big Bang. Mas há um terceiro cenário, o mais dramático de todos. Ele é possível se a energia escura pertencer à classe da chamada energia fantasma. Neste caso, sua densidade não permanece constante, mas aumenta com o tempo. A aceleração da expansão se tornará cada vez mais violenta, e então o universo enfrentará o grande rasgo ou grande ruptura. Bilhões de anos antes do fim, as galáxias distantes se afastarão de nós. Milhões de anos depois, a gravidade não conseguirá mais manter a Via Láctea unida, e ela se desintegrará. Meses antes do final, o sistema solar será dilacerado. Meia hora antes do colapso, a Terra será destruída. E, nas últimas frações de segundo, até mesmo os átomos e núcleos atômicos serão rompidos. O próprio tecido do espaço-tempo será feito em pedaços. Qual destes cenários se concretizará depende do valor exato de um único fator, o chamado parâmetro da equação de estado da energia escura. As medições atuais indicam que ele está muito próximo do valor correspondente à constante cosmológica, mas a margem de erro ainda permite a possibilidade tanto da energia fantasma quanto da quintessência. Voltemos ao início, a ideia central da expansão do universo. Edwin Hubble, em 1929, usando o telescópio mais potente da época no observatório Mount Wilson, mediu o desvio para o vermelho nos espectros das galáxias distantes. O desvio para o vermelho é o equivalente ao efeito Doppler aplicado ao som. Pense numa ambulância. Quando a sirene se afasta de você, o tom do som diminui. Da mesma forma, quando uma fonte de luz se afasta, o comprimento de onda da sua luz aumenta, deslocando-se para a parte vermelha do espectro. Hubble descobriu uma relação clara. Quanto mais distante estava a galáxia, mais a sua luz se deslocava para o vermelho, o que significa que mais rapidamente ela estava a afastar-se de nós. Essa lei, batizada de Lei de Hubble, tornou-se a primeira prova observacional da expansão do universo. 8.1. É crucial entender o seguinte: as galáxias não estão a voar através do espaço como estilhaços de uma explosão. O que está a expandir-se é o próprio espaço-tempo, arrastando as galáxias consigo. Imagine a superfície de um balão a ser enchido, onde desenhamos pontos que representam as galáxias. À medida que o balão insufla, cada ponto afasta-se de todos os outros. E quanto maior for a distância inicial entre dois pontos, mais rapidamente essa distância irá aumentar. Repare que nenhum dos pontos é o centro da expansão. Da mesma forma, o nosso universo não tem um centro. Qualquer observador, em qualquer galáxia, verá todas as outras galáxias a afastarem-se dele. A ideia de um universo estático, defendida por Einstein, estava profundamente enraizada no pensamento filosófico e científico há milênios. O céu, visto como eterno e imutável, simbolizava a estabilidade. A teoria da relatividade geral, publicada por Einstein em 1915, descrevia a gravidade não como uma força, mas sim como a curvatura do espaço-tempo causada por objetos massivos. Suas equações eram incrivelmente poderosas e elegantes. No entanto, ao aplicá-las à totalidade do universo, ele se deparou com um problema. Um universo preenchido com matéria, de acordo com a sua própria teoria, não podia permanecer estático. A atração mútua de todas as galáxias inevitavelmente o forçaria a colapsar. Para corrigir essa falha, ele introduziu nas equações um termo que chamou de constante cosmológica. Este termo representava uma espécie de energia intrínseca ao próprio espaço, capaz de gerar uma força repulsiva que contrabalançava a gravidade. Isso permitia que se obtivesse uma solução estática. Quando Hubble provou que o universo estava, de facto, em expansão,
Einstein considerou essa sua decisão desnecessária e errônea. A ironia do destino é que, 70 anos depois, foi precisamente este erro que regressou à física como a explicação mais provável para a expansão acelerada, mas num contexto inteiramente diferente. Após as descobertas de Hubble, o modelo quente do Big Bang se consolidou como a teoria dominante. De acordo com ela, o universo nasceu de um estado extremamente quente e denso há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, e desde então tem se expandido e arrefecido. Este modelo apresentava várias previsões cruciais. Em primeiro lugar, ele previa a existência da radiação cósmica de fundo, o brilho residual daquela época inicial e quente, que deveria ter arrefecido a uma temperatura de apenas alguns graus acima do zero absoluto. Essa radiação foi descoberta em 1965 e tornou-se a comprovação mais poderosa da teoria. Em segundo lugar, a teoria previa uma proporção exata de elementos leves, hidrogênio, hélio e lítio, que se formariam nos primeiros minutos de existência do universo. O conteúdo observável desses elementos nas estrelas mais antigas corresponde precisamente às previsões do modelo. Dentro da estrutura deste modelo, a gravidade deveria funcionar como um freio. Imagine isto como uma corrida entre o impulso inicial da expansão e a força da gravidade. O destino final do universo dependia da sua densidade total. Se a densidade fosse superior a um certo valor crítico, a gravidade acabaria por vencer, e o universo iniciaria uma contração. Se a densidade fosse inferior à crítica, a expansão continuaria eternamente, embora desacelerando constantemente. E se a densidade fosse exatamente igual à crítica, a expansão também seria eterna, mas sua velocidade tenderia a zero. Até 1998, todos os debates se concentravam apenas em qual desses três cenários era o nosso. Ninguém conseguia sequer imaginar que existia uma quarta opção, completamente ilógica. Vamos analisar mais de perto por que as supernovas tipo Ia são classificadas como excelentes velas padrão. Esses eventos cataclísmicos se desenrolam em sistemas estelares binários, onde uma das componentes é uma anã branca, o remanescente extremamente denso e compacto de uma estrela semelhante ao nosso Sol. Sua companheira pode ser uma estrela comum, ou até mesmo uma segunda anã branca. Devido à sua intensa força gravitacional, a anã branca começa a puxar material da sua estrela vizinha, e a sua massa aumenta progressivamente. Quando a anã branca atinge um limite crítico específico, conhecido como limite de Chandrasekhar, que corresponde a aproximadamente 1,4 massas solares, ela se torna intrinsecamente instável. Uma reação termonuclear descontrolada é então desencadeada no seu núcleo, e em meros segundos, a estrela inteira se desintegra numa explosão total. Como essa detonação ocorre sempre que a mesma massa crítica é atingida, a quantidade de energia liberada e, consequentemente, o brilho máximo do evento são virtualmente idênticos em todos os casos. É essa uniformidade que as torna indicadores de distância ideais. Os astrônomos conseguiram calibrar o seu brilho com uma precisão notável, mesmo levando em conta as pequenas variações. Foi precisamente a confiabilidade deste método que conferiu tanta credibilidade à surpreendente descoberta da expansão acelerada do universo. Se estas velas padrão tivessem um grau de uniformidade menor, o resultado poderia ter sido facilmente descartado como mera incerteza. Mas, neste caso, todos os dados convergiam para a conclusão de que algo profundamente estranho estava a acontecer com o próprio tecido do universo. O Prêmio Nobel de 2011 foi concedido pela descoberta da expansão acelerada do universo através da observação de supernovas distantes. Isso marcou o reconhecimento oficial de que nossa compreensão do cosmos havia sido revolucionada. A cosmologia se dividiu em antes e depois de 1998. Antes disso, pensávamos que compreendíamos as forças fundamentais que regem o universo.
a gravidade e as forças descritas pelo modelo padrão da física de partículas. Depois disso, ficou claro que o componente mais dominante do universo, a energia escura, está completamente fora do nosso entendimento. Isso abriu um campo vastíssimo para a atuação dos teóricos. Centenas, se não milhares, de trabalhos científicos foram dedicados a tentar explicar a natureza da energia escura. Isso também impulsionou a criação de novos projetos de observação, ainda mais ambiciosos. Eram necessários novos telescópios e satélites, capazes de medir as propriedades da energia escura com maior precisão, para tentar distinguir entre a constante cosmológica, a quintessência ou outros modelos mais exóticos. A descoberta da energia escura é um exemplo clássico de como a ciência funciona. Uma observação que contradiz uma teoria estabelecida leva a uma crise, que, por sua vez, gera novas ideias e estimula novas pesquisas. É o reconhecimento da nossa ignorância que serve como motor para o progresso. Vamos abordar com mais profundidade o problema da constante cosmológica. A teoria quântica de campos descreve o mundo em termos de campos, cujos quantas são as partículas. Por exemplo, o fotão é o quantum do campo eletromagnético. O vácuo, ou o estado fundamental desses campos, não está vazio. Nele existem as chamadas oscilações de ponto zero, que representam o nível mínimo de energia que um campo pode possuir. A soma das energias dessas oscilações de ponto zero, considerando todos os campos de partículas elementares conhecidos, fornece a previsão teórica para a densidade de energia do vácuo. O grande problema é que esta contribuição é colossal. Cada campo contribui, e mesmo que as contribuições de campos de diferentes tipos, bosões e fermiões, se anulem parcialmente, o resultado final ainda é catastroficamente grande. Uma discrepância de 120 ordens de magnitude não é simplesmente um erro de cálculo. Isto aponta para uma falha fundamental na nossa compreensão de como a mecânica quântica e a gravitação se relacionam. É possível que exista alguma lei da natureza ou simetria ainda desconhecida que force quase todas essas contribuições gigantescas para a energia do vácuo a cancelarem-se, resultando num valor quase nulo. Mas então, por que razão resta um valor pequeno, embora diferente de zero, que é justamente o que observamos como energia escura? Para esta pergunta, ainda não há resposta. Este é um dos mistérios mais profundos e intrigantes da física fundamental. Modelos dinâmicos de energia escura, a exemplo da quintessência, postulam a existência de um novo campo escalar. Na física, um campo escalar é aquele que, em cada ponto do espaço, é definido por um único número, o chamado escalar. Um bom exemplo disso é o campo de temperatura numa sala. O campo de Higgs, descoberto no Grande Colisor de Hadrons, o LHC, é outro exemplo de campo escalar. Os modelos de quintessência pressupõem que este novo campo é extremamente leve e evolui lentamente em direção ao seu mínimo de energia, tal como uma bola que desliza numa encosta muito suave. É precisamente essa lenta evolução que gera o efeito de pressão negativa, o que resulta na aceleração da expansão do universo. As propriedades desse campo variam de acordo com a forma da encosta, ou o potencial do campo. Em alguns cenários, o campo eventualmente para de evoluir, fazendo com que a energia escura se comporte como uma constante cosmológica. Noutros, contudo, ele continuará a deslizar eternamente. Existem até modelos onde o campo pode começar a oscilar, resultando na alternância entre épocas de expansão acelerada e desacelerada. A principal vantagem desta abordagem reside na sua flexibilidade. Ajustando a forma do potencial, é possível descrever virtualmente qualquer histórico de expansão do universo, mas é precisamente nisto que reside a sua fraqueza. Sem dados experimentais que restringam a escolha de modelos, a quintessência permanece como um conjunto de possibilidades e não uma teoria com grande poder preditivo. As teorias da gravidade modificada são uma tentativa de resolver o problema
sem precisar invocar novas entidades. Elas sugerem: talvez a equação de Einstein seja apenas uma aproximação, assim como as leis de Newton são uma aproximação da teoria da relatividade para baixas velocidades e campos gravitacionais fracos. A teoria de Einstein pode ser a aproximação de uma teoria da gravidade mais fundamental. Um dos primeiros e mais notórios exemplos de gravidade modificada foi a teoria MOND, dinâmica newtoniana modificada, proposta ainda nos anos 80 para explicar a rotação das galáxias sem recorrer à matéria escura. Essa teoria postulava que a lei de Newton se altera quando se trata de acelerações extremamente pequenas. As teorias atuais de gravidade modificada são muito mais complexas e buscam alterar a própria geometria do espaço-tempo. Por exemplo, em teorias com dimensões extras, a gravidade pode ser forte em distâncias curtas, mas ser diluída num volume maior do espaço em escalas cosmológicas, gerando um efeito semelhante ao da expansão acelerada. Testar essas teorias é extremamente difícil. É preciso procurar desvios subtis das previsões da teoria da relatividade geral, TRG, no movimento dos planetas, na propagação da luz de galáxias distantes, o chamado efeito de lentes gravitacionais, e na forma das ondas gravitacionais. Até agora, no entanto, Einstein passa em todos os testes com distinção. Como é que a matéria escura se encaixa neste cenário? A matéria escura é o outro grande mistério da cosmologia, mas que conhecemos há muito mais tempo do que a energia escura. Já nos anos 30 do século passado, o astrônomo Fritz Zwicky, ao observar aglomerados de galáxias, notou que elas estavam a girar demasiado depressa. A massa visível de estrelas e gás era completamente insuficiente para as manter unidas pela sua gravidade. Elas deveriam ter se dispersado. Zwicky sugeriu que estava presente nos aglomerados uma enorme quantidade de alguma substância invisível, a que chamou matéria escura. Mais tarde, nos anos 70, Vera Rubin descobriu o mesmo efeito na rotação de galáxias espirais individuais. As suas partes externas giravam à mesma velocidade que as internas, o que contrariava as leis de Kepler. Isto só podia ser explicado se as galáxias estivessem imersas em halos massivos de matéria escura. Ao contrário da energia escura, que afasta tudo, a matéria escura comporta-se como a matéria comum. Ela cria atração gravitacional. Ela não emite nem absorve luz, por isso não a podemos ver, mas observamos a sua influência gravitacional. Acredita-se que a matéria escura é composta por partículas exóticas, que não fazem parte do modelo padrão da física de partículas. O modelo cosmológico padrão, o lambda-CDM, é precisamente o que une estas duas entidades escuras. Nele, a matéria escura é responsável pela formação da estrutura do universo, galáxias e os seus aglomerados, e a energia escura pelo fenômeno da expansão acelerada nas fases mais tardias. Matéria escura e energia escura estão interligadas? Esta é uma das perguntas mais fascinantes da cosmologia moderna. No modelo padrão lambda-CDM, elas são tratadas como entidades totalmente independentes, interagindo apenas pela gravidade. Contudo, muitos físicos acham essa separação bastante inelegante. Duas componentes cósmicas dominantes e invisíveis, mas completamente distintas, parecem ser uma coincidência demasiado grande para ser ignorada. Por isso, surgiram inúmeras teorias que tentam unificá-las. Por exemplo, nos modelos de fluido escuro unificado, postula-se a existência de um campo ou fluido escuro único. Este fluido comportou-se como matéria escura nas fases iniciais, agrupando-se e formando estruturas, mas, nas fases tardias, passou a atuar como energia escura, impulsionando a expansão acelerada do universo. Outras propostas sugerem a existência de uma interação tênue entre a matéria escura e a energia escura. Por exemplo, poderiam existir partículas de matéria escura que decaem, liberando energia escura. Tal interação deixaria vestígios sutis
mas observáveis, quer na estrutura em grande escala do universo, quer na radiação cósmica de fundo. A procura por estes vestígios é um dos principais objetivos dos futuros levantamentos cosmológicos. Se for possível provar que a matéria escura e a energia escura são, de fato, duas faces da mesma moeda, isso representará um avanço monumental na nossa compreensão do setor escuro do cosmos. Voltemos à tensão de Hubble. Essa discrepância entre as medições da taxa de expansão, tanto as iniciais quanto as posteriores, não é apenas um problema abstrato. Ela atinge o cerne do nosso modelo cosmológico. Imagine que você tem duas fotos da mesma pessoa, uma tirada quando bebê e a outra já na idade adulta. Além disso, você possui um modelo padrão de crescimento humano. Usando a foto do bebê, você prevê que o adulto deveria ter 1,80 m de altura. Mas quando você mede a altura dele diretamente, encontra 2 metros. Isso significa que, ou há algo de errado com seu modelo de crescimento, talvez ele tenha tido um surto de crescimento anômalo na adolescência que o modelo não previu, ou uma das fotos, ou a fita métrica, está errada. Na cosmologia, a radiação cósmica de fundo é a foto do universo quando era um bebê. Nosso modelo padrão é a curva de crescimento, e as medições de supernovas são a fita métrica que usamos para medir a altura do universo adulto, e esses dados simplesmente não batem. Isso nos obriga a perguntar: o que aconteceu com o universo durante sua adolescência, naqueles bilhões de anos entre a época da radiação cósmica de fundo e o presente, que ainda nos escapa? Vamos analisar em um pouco mais de detalhe 2 métodos para medir a constante de Hubble. O método local, baseado na escada cósmica de distâncias, é direto. Ele não depende de nenhum modelo cosmológico específico. Ele simplesmente mede a distância e a velocidade. O primeiro passo é medir a distância até estrelas próximas na nossa galáxia, usando o método da paralaxe. Este é um método puramente geométrico, baseado no deslocamento da estrela contra um fundo de objetos mais distantes, conforme observamos de diferentes pontos da órbita da Terra. Conhecendo as distâncias exatas destas estrelas, podemos calibrar a luminosidade das cefeidas, estrelas gigantes pulsantes, cujo período de pulsação está estritamente ligado ao seu brilho intrínseco. Ao observar as cefeidas em galáxias próximas, conseguimos medir a distância até essas galáxias. Em algumas dessas mesmas galáxias, observamos explosões de supernovas do tipo 1A. Isto nos permite calibrar o brilho de pico, ou seja, a luminosidade máxima, já destas supernovas. E como as supernovas são muito mais brilhantes que as cefeidas, podemos vê-las em distâncias cosmológicas, a bilhões de anos-luz de nós. Desta forma, passo a passo, construímos uma escala de distâncias que nos permite medir a constante de Hubble no universo moderno. A confiabilidade deste método, por sua vez, depende da solidez de cada um dos seus degraus. O segundo método, baseado na radiação de fundo, é indireto, ou seja, dependente do modelo teórico. O fundo cósmico de micro-ondas, FCM, é, na verdade, uma fotografia do universo quando ele tinha apenas 380 mil anos. Naquela época, o universo estava preenchido por um plasma extremamente quente e denso. Quando ele se expandiu e arrefeceu o suficiente, os prótons e os elétrons puderam finalmente combinar-se em átomos de hidrogênio. Neste momento, o universo tornou-se transparente à luz. Os fotões que até então estavam presos no plasma iniciaram o seu voo livre. É exatamente essa luz que vemos hoje como a radiação cósmica de fundo. No mapa dessa radiação, observamos pequenas flutuações, regiões ligeiramente mais quentes e ligeiramente mais frias do que a média. O tamanho dessas flutuações, especialmente das maiores, serve-nos como uma espécie de régua padrão. Sabemos qual era o tamanho físico real dessas regiões no universo primordial. Ao medir o seu tamanho visível, o seu tamanho angular no céu atual, podemos determinar a geometria do universo e a história da sua expansão. Mas para fazer isso,
Precisamos de um modelo que ligue os parâmetros do universo primitivo, como a densidade de matéria, matéria escura e baryons, a forma como ele evoluiu até hoje. E é precisamente aqui que entra o modelo padrão Lambda-CDM, LCDM. Se este modelo estiver correto, os cálculos baseados nos dados da sonda Planck deveriam fornecer um valor exato para a constante de Hubble. O facto de não darem esse valor constitui um argumento muito sério contra a validade do LCDM. É difícil exagerar a importância da tensão de Hubble. Se for real, isso significa que o modelo cosmológico padrão, um triunfo científico que perdura há 2 décadas, está, no mínimo, incompleto. Ele descreve de forma brilhante o universo após a recombinação e a formação de estruturas em grande escala, mas pode estar a negligenciar um ingrediente crucial que atuou logo no seu início. Poderá ser uma nova partícula, um novo campo ou uma nova interação. Isto abre as portas para a nova física, para lá do modelo padrão de partículas elementares e da teoria da relatividade geral. Para os físicos, isto não é tanto um problema, mas sim uma oportunidade fascinante. As crises na ciência representam pontos de crescimento. As divergências nas medições são precisamente o que nos conduz a novas descobertas. Assim como aconteceu com a precessão da órbita de Mercúrio, inexplicável pela teoria de Newton, que resultou na criação da relatividade geral. O mesmo se deu com a radiação do corpo negro e a catástrofe do ultravioleta, que deu origem à mecânica quântica. Talvez a tensão de Hubble seja o prenúncio da próxima grande revolução na física. A ideia da energia escura inicial é uma das propostas mais discutidas para modificar o modelo padrão da cosmologia e, finalmente, resolver a tensão de Hubble. A essência dessa ideia é que, pouco antes da época da recombinação, o momento em que o universo se tornou transparente, ele foi brevemente dominado por uma nova forma de energia com pressão negativa. Isso teria provocado uma expansão mais rápida naquele período. Consequentemente, as ondas sonoras no plasma primordial, que criaram as manchas que vemos na radiação cósmica de fundo, CMB, teriam viajado por uma distância menor. Isso significa que a régua padrão que usamos para a calibração, na verdade, era mais curta do que pensávamos. Se levarmos isso em conta nos cálculos, para obter o tamanho angular das manchas que observamos hoje, teremos que assumir que o universo se expandiu mais rapidamente na época posterior. Isso, por sua vez, aumentaria o valor previsto para a constante de Hubble, aproximando-o do valor medido localmente. Dessa forma, um curto surto de atividade da energia escura primordial poderia consertar o nosso modelo. Mas é claro, a pergunta inevitável é: o que é essa energia e por que ela agiu apenas por esse breve período, desaparecendo em seguida? Apesar de todo o seu apelo, o modelo da energia escura primordial também tem seus problemas. Em primeiro lugar, ele parece um tanto artificial, criado especificamente para resolver uma única e muito particular questão. É o que chamamos de hipótese ad hoc. Introduzir uma nova entidade que só se manifesta num intervalo de tempo extremamente estreito e que depois desaparece, não é uma solução muito elegante do ponto de vista da física teórica. Em segundo lugar, embora este modelo consiga resolver a chamada tensão de Hubble, ele pode comprometer a concordância do modelo cosmológico padrão com outros dados cruciais. Por exemplo, dados sobre a distribuição de galáxias no espaço, as chamadas oscilações acústicas de baryons, ou observações de lenteamento gravitacional. Certas versões da energia escura primordial entram em contradição direta com esses outros conjuntos de dados. Há um esforço intenso para construir um modelo que resolva o problema desta discrepância sem, no processo, criar novos conflitos. Isto exige um ajuste extremamente fino, e o candidato ideal ainda não foi encontrado. A situação lembra a tentativa de cobrir a cama com um cobertor pequeno. Quando você o puxa para cobrir os pés, o peito fica descoberto, e vice-versa.
Mas e se o verdadeiro problema estiver nos erros de medição? Vamos dar uma olhada mais atenta aos possíveis pontos fracos. No método local, o elo mais fraco é a calibração dos primeiros degraus da escada de distâncias. Por exemplo, a calibração das cefeidas. Assumimos que a sua relação período-luminosidade é universal. Mas e se ela variar ligeiramente, dependendo da composição química da estrela, da chamada metalicidade? As galáxias onde calibramos as supernovas podem ter uma composição química diferente da nossa Via Láctea. Os astrônomos trabalham arduamente para contabilizar estes efeitos, mas algum erro sistemático não contabilizado ainda pode estar escondido nos dados. Quanto às supernovas do tipo Ia, também estamos a descobrir cada vez mais que elas não são absolutamente idênticas. Existem diferentes subclasses, e o seu brilho pode depender da idade da população estelar na galáxia hospedeira. Mais uma vez, tentamos levar estes efeitos em consideração, mas isso adiciona incerteza extra. O telescópio James Webb, graças à sua capacidade de operar no infravermelho, onde a luz é menos absorvida pela poeira, ajuda a reduzir significativamente um dos principais erros sistemáticos, mas ele também não é onipotente. A batalha pela precisão continua. Por outro lado, os dados da missão Planck também não são totalmente isentos de falhas. Para extrair informações cosmológicas do mapa da radiação cósmica de fundo, é necessário limpá-la com muita precisão da radiação de primeiro plano. Estamos falando principalmente da emissão da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Poeira e gás galáctico também emitem luz na faixa de micro-ondas, e essa emissão precisa ser subtraída cuidadosamente. Embora a equipe Planck tenha feito um trabalho colossal, alguns críticos sugerem que erros sistemáticos não contabilizados podem ter permanecido nesse processo. Além disso, a própria análise dos dados do Planck é um processo estatístico extremamente complexo. É possível que haja nuances que ainda não compreendemos totalmente. No entanto, experimentos independentes que observam essa radiação cósmica de fundo a partir da Terra, como o telescópio cosmológico do Atacama e o telescópio do Polo Sul, geralmente confirmam os resultados do Planck. Isso torna improvável que todo o problema resida num erro de uma missão específica. É mais provável que, se houver um erro, ele esteja em algo mais fundamental, seja na astrofísica das nossas velas padrão, ou no próprio modelo cosmológico. O conceito da escada cósmica de distâncias é, talvez, uma das ideias mais bonitas e fundamentais da astronomia. Não conseguimos medir diretamente o quão distante está uma galáxia remota. Por isso, fazemos isso passo a passo. Medimos a distância até a Lua através de telemetria a laser. Sabendo este valor, podemos então calcular a distância até ao Sol e aos outros planetas. Utilizando o paralaxe, a deslocação aparente das estrelas no céu enquanto a Terra se move na sua órbita, medimos a distância a milhares de estrelas mais próximas. Esta é a base da nossa escada. Em seguida, encontramos, nesses aglomerados estelares, estrelas variáveis, como as cefeidas. Ao estudá-las, calibramos o seu brilho intrínseco. Depois, procuramos cefeidas em galáxias mais distantes, como a galáxia de Andrômeda, e medimos a sua distância. Nessas galáxias, encontramos velas padrão mais luminosas, como as supernovas. Ao calibrá-las, podemos usá-las para medir a distância de galáxias que estão no limite do universo observável. Cada degrau desta escada adiciona uma margem de erro. Durante décadas, os astrônomos têm trabalhado para tornar estes degraus o mais fiáveis possível. No entanto, a possibilidade de um destes degraus estar ligeiramente podre continua a ser uma fonte de preocupação, sendo o principal alvo das críticas à medição local da constante de Hubble. Esperava-se que o telescópio James Webb fosse o árbitro para resolver a controvérsia em torno da constante de Hubble. No entanto, os seus resultados sobre as cefeidas e supernovas, como já mencionamos, apenas agravaram essa discrepância.
Mas o contributo do JWST para esta história pode ser ainda mais profundo. Ao observar as galáxias mais antigas do universo, o Webb está a colocar em xeque os nossos modelos de formação de estruturas. Se as galáxias se formaram mais cedo e mais rapidamente do que pensávamos, isso pode significar que toda a história da expansão cósmica, nas suas fases iniciais, foi diferente. Talvez a densidade da matéria no universo primordial não fosse tão homogênea quanto acreditávamos. Talvez o papel da matéria escura no desencadeamento do processo de formação galáctica tenha sido outro. Todas estas questões estão indiretamente ligadas à história da expansão. Por exemplo, uma formação galáctica mais rápida poderia exigir alterações nas propriedades da matéria escura ou nas condições iniciais estabelecidas pela inflação. O período hipotético de expansão ultra-rápida, nas primeiras frações de segundo após o Big Bang. Por enquanto, não foi encontrada uma ligação direta entre as galáxias impossíveis observadas pelo Webb e a tensão de Hubble. No entanto, ambas as descobertas apontam na mesma direção. O nosso modelo cosmológico padrão, simples e elegante, parece ser demasiado simplista para ser verdadeiro. Vamos revisitar o cenário da Grande Ruptura. Ele é baseado na hipótese da energia fantasma. Para a matéria comum, ou mesmo para a energia escura sob a forma de uma constante cosmológica, a densidade de energia diminui ou permanece constante conforme o universo se expande. No caso da energia fantasma, no entanto, a sua densidade, pelo contrário, aumenta. Isso leva a um crescimento exponencial, e não apenas da velocidade, mas da própria aceleração da expansão. A força que empurra o espaço fica cada vez mais forte. Em certo ponto, essa força superará a atração gravitacional que mantém os aglomerados de galáxias unidos, e eles começarão a se desintegrar. Em seguida, ela se tornará mais forte que a gravidade que segura as estrelas dentro das galáxias. Depois, superará a gravidade que liga os planetas às suas estrelas. No final, ela ultrapassará as forças eletromagnéticas que unem átomos e moléculas, e até mesmo a força nuclear forte que mantém prótons e nêutrons ligados nos núcleos. É o fim absoluto de tudo. Embora os dados atuais não deem preferência a este cenário, ele ainda é possível dentro das margens de erro das nossas medições. Isso serve como um lembrete do quão pouco sabemos sobre o destino final do nosso universo. O cenário oposto, o Big Crunch, ou Grande Colapso, era o principal concorrente da expansão eterna antes que a energia escura fosse descoberta. Para muitos, ele era esteticamente atraente, pois pintava o quadro de um universo cíclico. Nascia no Big Bang, expandia, voltava a se contrair numa singularidade e talvez renascia no ciclo seguinte. Para que esse cenário se concretizasse, a densidade média de matéria e energia no universo teria que ser superior à densidade crítica. A gravidade precisaria, em última análise, vencer a expansão. Com a descoberta da energia escura, porém, esse cenário se tornou altamente improvável. Contudo, como já discutimos, se a energia escura for um campo dinâmico de quintessência, nada impede que, num futuro distante, ela mude suas propriedades, transformando-se de uma entidade repulsiva em uma força atrativa. Assim, embora no momento tudo aponte para a expansão eterna, não podemos ter total certeza de que as regras do jogo não mudarão daqui a dezenas ou centenas de bilhões de anos. O destino final do universo ainda não está totalmente escrito. Segundo o modelo Lambda-CDM, o cenário da morte térmica, ou grande congelamento, é hoje o mais provável. Esta conclusão deriva diretamente da aplicação do segundo lei da termodinâmica a todo o universo. Essa lei estabelece que a entropia, ou seja, a medida do caos e da desordem, num sistema fechado, só aumenta com o tempo. Neste cenário, o universo caminha em direção ao estado de entropia máxima, alcançando o completo equilíbrio termodinâmico. Todos os processos que geram energia, como a combustão estelar, cessarão. Toda a energia útil será esgotada.
a temperatura de todo o cosmos se aproximará do zero absoluto. O resultado será um universo frio, escuro e inerte. Até mesmo os buracos negros, que parecem ser eternos, irão evaporar lentamente, conforme a teoria de Stephen Hawking, num horizonte temporal inimaginavelmente longo. Mas, no final, daqui a trilhões de anos, não restará nada além de um gás rarefeito de fótons, neutrinos e outras partículas elementares. Não é, certamente, um final muito inspirador, mas é a consequência lógica e inevitável das leis da física, tal como as compreendemos hoje. As ramificações filosóficas da descoberta da expansão acelerada do universo são imensas. Durante séculos, a humanidade olhou para as estrelas e sentiu-se parte de algo vasto e eterno. No entanto, a ideia de uma expansão contínua e, em particular, acelerada, projeta um cenário de isolamento crescente. Vivemos num momento singular, onde ainda podemos captar a luz de outras galáxias. Num futuro longínquo, os observadores do universo estarão condenados à solidão, vendo apenas a sua própria galáxia moribunda, projetada num céu de um negrume absoluto. Eles nunca conseguirão sequer inferir sobre o Big Bang ou sobre a existência de outras galáxias. O cosmos, que para nós é fonte de conhecimento infinito e de espanto, para eles será uma prisão. Isto nos força a refletir sobre o valor do nosso momento na história cósmica e sobre a nossa responsabilidade em preservar e multiplicar este conhecimento, enquanto a oportunidade ainda existe. A descoberta também lança dúvidas sobre a ideia de que a vida, se existir noutros pontos do universo, poderá alguma vez estabelecer contacto a nível intergaláctico. As distâncias tornam-se intransponíveis, não meramente pela sua vastidão, mas porque o próprio espaço entre nós e outras galáxias está a expandir-se a uma velocidade superior à da luz. Mas afinal, o que é que tudo isto significa para o futuro da humanidade no espaço? No curto e médio prazo, a resposta é praticamente nada. Os efeitos da expansão acelerada manifestam-se apenas em escalas intergalácticas, em distâncias colossais. Dentro da nossa galáxia, a gravidade é muito mais forte e manter-nos-á unidos. No entanto, se olharmos para um futuro muito distante, para quando a humanidade puder, talvez, viajar entre estrelas, a expansão acelerada impõe um limite severo às nossas ambições. Nunca conseguiremos alcançar as galáxias que já estão a afastar-se de nós, para além do horizonte cosmológico. O nosso mundo explorável está restrito ao grupo local de galáxias, que está ligado gravitacionalmente e que, eventualmente, se fundirá numa única galáxia elíptica gigante. Esta é a nossa aldeia cósmica, para lá da qual não conseguiremos escapar. É uma ideia um tanto quanto sóbria. Por outro lado, isto torna a exploração da nossa própria casa galáctica ainda mais importante e significativa. Tudo o que alguma vez poderemos aprender e investigar está aqui, dentro da nossa bolha gravitacional. A comunidade científica não está parada. Para resolver esses enigmas, novos instrumentos, ainda mais potentes, estão sendo construídos e projetados. O telescópio espacial Euclide, lançado pela Agência Espacial Europeia, tem como missão criar o mapa tridimensional mais vasto e preciso do universo. Ele observará bilhões de galáxias, cobrindo 10 bilhões de anos da história cósmica. O seu objetivo principal é investigar a história da expansão do universo e o crescimento das estruturas cósmicas com uma precisão sem precedentes. Isso permitirá medir com extrema exatidão as propriedades da energia escura e verificar se elas sofreram alterações ao longo do tempo. Outro projeto futuro é o telescópio espacial Nancy Grace Roman, da NASA. Ele terá um campo de visão 100 vezes maior do que o Hubble, o que permitirá realizar levantamentos de supernovas ainda mais ambiciosos e medir o efeito da lente gravitacional. Desde Israel, em terra, estão sendo construídos observatórios gigantes, como o Observatório Vera C. Rubin, no Chile,
que fotografará todo o céu visível a cada poucas noites. Todos esses projetos visam coletar uma quantidade imensa de dados que permitirão ou confirmar o modelo padrão Lambda-CDM, ou, o que é mais provável, encontrar desvios que apontarão o caminho para uma nova física. Em suma, vamos fazer um balanço. Vivemos uma era verdadeiramente extraordinária. Descobrimos que o nosso universo não só está a expandir-se, como o faz de forma acelerada. Criamos uma explicação para isso: a energia escura. Ela constitui a maior parte de tudo o que existe, mas, na verdade, não sabemos nada sobre ela. E agora, descobrimos que os nossos melhores métodos para medir essa mesma aceleração estão em completo desacordo uns com os outros. Isto é um estado de crise. Mas para a ciência, uma crise não é um fim, é um começo. É um sinal claro de que estamos à beira de uma descoberta nova e fundamental. Podemos estar prestes a descobrir uma nova partícula ou um novo campo. Podemos ter que reescrever as leis da gravidade de Einstein. Talvez a nossa compreensão do universo primordial esteja incorreta. Uma coisa é certa: as próximas décadas na cosmologia serão absolutamente fascinantes. O mistério da energia escura e a tensão de Hubble não são apenas questões para cientistas de bata. São questões fundamentais sobre a natureza da realidade, sobre o nosso passado e sobre o nosso futuro. E a busca por estas respostas é uma das maiores aventuras da mente humana. Imagine um cartógrafo medieval. Ele desenhou no mapa todas as terras que conhecia, mas nas margens escreveu: aqui habitam dragões. Os cosmólogos modernos estão em uma situação semelhante. Mapeamos o universo visível e o descrevemos com leis da física que funcionam com uma precisão espantosa. No entanto, 95% do nosso mapa é um ponto cego, uma vasta mancha branca com a inscrição matéria escura e energia escura. Estes são os nossos dragões. E o fato de que nossas medições, nos limites do mundo conhecido, não se encaixam, sugere que esses dragões são, talvez, muito mais reais e complexos do que imaginávamos. Isso não é motivo para pânico, mas sim motivo para êxtase e deslumbramento. Significa que grandes descobertas nos aguardam. Estamos na praia de um oceano de mistérios, um oceano de conhecimento desconhecido, e ele nos seduz com seus segredos. Cada nova observação, cada nova discrepância é uma onda que traz à costa novas e inéditas conchas. E nós, como crianças curiosas, corremos para pegá-las e examiná-las de perto. O papel da energia escura é crucial para determinar o destino final do universo. Se a considerarmos uma propriedade inerente do vácuo, a sua densidade permanece constante. Isso implica que, conforme o espaço se expande e o volume cósmico aumenta, a quantidade total de energia escura no universo também cresce. Por outro lado, a densidade da matéria comum e da matéria escura diminui, pois a mesma massa está sendo distribuída por um volume cada vez maior. É precisamente por causa dessa dinâmica que a energia escura só se tornou dominante nos últimos bilhões de anos. Inicialmente, no universo primordial, era a matéria que dominava, e a sua atração gravitacional travava a expansão. No entanto, chegou um ponto em que a densidade da matéria diminuiu tanto que a repulsão constante da energia escura prevaleceu. Essa transição da desaceleração para a aceleração ocorreu há cerca de 5 ou 6 bilhões de anos. Atualmente, vivemos na era do domínio da energia escura. E, se a natureza dessa energia permanecer inalterada, esse domínio será cada vez mais absoluto à medida que o tempo avança. A tensão de Hubble, na verdade, coloca em xeque toda essa cronologia estabelecida. Se o universo se expandiu mais rapidamente nas fases iniciais do que imaginávamos, isso altera significativamente as nossas estimativas sobre a idade do cosmos. O momento exato em que a expansão passou de desaceleração para aceleração e diversos outros parâmetros cruciais é o mesmo que descobrir que o relógio que guiou sua vida inteira estava marcando a hora errada.
De repente, você é forçado a reestruturar todo o seu calendário. Os cosmólogos encontram-se exatamente nessa encruzilhada. A principal questão agora é: em que ponto esses relógios cósmicos falharam? Teria sido no primeiro microsegundo, durante o período da inflação cósmica? Ou o erro teria ocorrido mais tarde, talvez devido a uma misteriosa energia escura primordial? Ou, quem sabe, o problema está acontecendo neste exato momento, e a própria natureza da energia escura está mudando ao longo do tempo de uma maneira que ainda não conseguimos detectar? A solução desse enigma determinará a direção da física fundamental nas próximas décadas. No fundo, todos estes mistérios se resumem a uma só questão: a nossa compreensão dos dois pilares da física moderna, a relatividade geral, que descreve a gravidade e o macrocosmo, e a mecânica quântica, que descreve o microcosmo, é incompleta. Sabemos que estas duas teorias são incompatíveis em condições extremas, como o centro de um buraco negro ou o momento do Big Bang. Precisamos de uma teoria de gravidade quântica que consiga uni-las. Muitos físicos acreditam que os mistérios da energia escura e da matéria escura são, na verdade, manifestações dessa teoria mais profunda, que ainda nos é desconhecida. Talvez a energia do vácuo, aquela que não conseguimos calcular corretamente, seja a chave para a gravidade quântica. E talvez a tensão de Hubble seja a primeira pista observacional de como esta nova teoria se diferencia das anteriores. Estamos à procura de um novo Einstein, alguém que consiga enxergar, para além destes fatos dispersos e contraditórios, uma nova, mais simples e mais elegante imagem do universo. Chegamos assim ao fim da nossa jornada de hoje. Vimos como a confiança inabalável dos cientistas numa visão ordenada do universo se transformou em perplexidade e até mesmo em alguma angústia. Pensávamos que a gravidade estava a abrandar a expansão do cosmos, mas descobrimos que a misteriosa energia escura está a forçá-lo a acelerar. Construímos um modelo cosmológico padrão que parecia explicar tudo, mas agora os seus alicerces estão a rachar sob a pressão de novos dados, muitas vezes contraditórios. A tensão de Hubble, as galáxias precoces impossíveis descobertas pelo telescópio James Webb, nada disto são meras inconsistências. São sinais flagrantes de que estamos a perder algo gigantesco, algo fundamental na nossa compreensão do universo. E isso, por mais estranho que pareça, é a melhor notícia para a ciência. Afinal, são exatamente estes momentos que precedem os grandes avanços. Vivemos no limiar de uma nova era na física, e ninguém sabe que descobertas surpreendentes ela nos reserva. Obrigado por passarem este tempo comigo a refletir sobre os maiores mistérios do cosmos. Espero que esta reflexão vos ajude a ter um sono tranquilo, embalados pela vastidão e pelos segredos do nosso incrível universo. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like se gostaram e partilhar as vossas ideias nos comentários. E agora, a pergunta final para vocês. O que acham que está por trás desta aceleração? Será apenas um erro nos nossos complexos cálculos, ou será o fantasma de uma física inteiramente nova e desconhecida? Boa noite,